Bem-vindos ao SaléCast. Aqui falamos sobre saúde, qualidade de vida, obesidade e muito mais. Eu sou Margarete Arruda, co-diretora do Instituto de Medicina Salé. As minhas convidadas de hoje são doutoras Ana Beatriz Gisser e doutora Eliane Romantini, com o tema Padrões alimentares antes e depois dos tratamentos da obesidade. Doutora Ana Beatriz é membro do nosso corpo clínico do Instituto de Medicina Salé. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica, obesidade, emagrecimento e saúde pela Unifesp e é membro da Comissão de Especialidades Associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A doutora Eliane Romantini é nutricionista também do nosso grupo há alguns anos, especialista em obesidade, nutrição esportiva, geriatria e gerontologia e também membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e compõe a nossa equipe desde o ano 2000. Sejam muitíssimo bem-vindas, meninas. Nós vamos discutir hoje aqui sobre padrões alimentares antes e depois dos tratamentos da obesidade. E para que comecemos, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o histórico profissional de vocês dentro dessa especialidade, começando com a doutora Eliane. Bom, eu sou nutricionista formada desde 93, e aí eu iniciei a minha trajetória profissional como nutricionista hospitalar. Eu trabalhei no Hospital do Servidor Público Estadual, fiquei por 5 anos. Depois eu já fui para a área de consultório numa clínica de estética e em 2000 eu iniciei com o Dr. Afonso. Que 23 anos. Isso, que era uma clínica muito pequenininha, então ela só tinha uma sala, e aí a psicóloga atendia, saía, entrava a nutricionista, então, mas depois foi, tendo um crescimento, uma trajetória aí de sucesso, e até hoje que chegou aí uma clínica, uma das mais bem conceituadas aí de São Paulo e do Brasil. Que parceria, hein? Firme e duradoura, que continue assim. E você, doutora Ana Beatriz? Eu comecei minha trajetória como nutricionista em 2008, né? Sou formada desde 2007 e comecei atendendo um público mais de qualidade de vida. Meus atendimentos começaram em academia. E depois eu fui para a área hospitalar, trabalhei também com distribuição de dieta integral e, por fim, comecei a me apaixonar pelo tratamento de sobrepeso, obesidade, a cirurgia bariátrica e entrei na Salé em 2012, né? Também já há um tempinho. 11 anos, exatamente. E de lá para cá, minha dedicação a essa área é a maior possível ainda. Trabalho com algumas áreas de também beleza, qualidade de vida, que não é tanto aí o foco na doença, né? Mas obesidade, emagrecimento, tanto com os tratamentos clínicos, o balão intragástrico e a cirurgia bariátrica, são a minha paixão. Doutora Eliane, e qual a importância, para a gente começar o nosso bate-papo, do nutricionista dentro de uma equipe que aborda ou que trata um paciente desde o sobrepeso até a obesidade? Qual a importância dessa especialidade? Então, assim, a obesidade é uma doença multifatorial. Então, a nutrição é um dos pontos que aí tem que tentar, né? O paciente, ele tem essa questão da alimentação, sedentarismo, a parte emocional. Então, a nutricionista vai abordar essa questão de mudar os hábitos, né, do paciente. Adequar, né, para que ele tenha um bom resultado em relação ao seu objetivo. Muito bom. E para você, doutora Ana Beatriz, o que você considera como uma alimentação saudável? A alimentação saudável é uma alimentação onde a gente pensa no máximo de inclusão e o menor número de restrições possíveis, né? Que a gente tenha qualidade de vida, mas que a gente possa manter essa alimentação no nosso dia a dia. A gente tem muito o conceito ainda de que dieta é restrição, dieta é comer cada vez menos, mas a dieta é o que a gente come
todo dia. Então, se a gente tem um equilíbrio, é o melhor caminho para a gente conseguir um resultado, principalmente quando a gente fala de emagrecimento, e a longo prazo, né? Não um resultado temporário, um resultado que eu estou sempre entrando em processos aí restritivos. Certo. E você substituiria, eventualmente, doutora Eliane, esse termo dieta por algum outro termo mais adequado? Ou mais acolhedor? O famoso reeducação alimentar, né? Porque a dieta, dietas restritivas, o paciente não consegue sustentar. Então, assim, a obesidade ela é uma doença crônica e aí tem algumas fases onde ela pode desenvolver com uma frequência maior. Então, o que acontece? O paciente, as fases mais que os pacientes têm esse desenvolvimento dessa doença: infância, adolescência e gestação. Quando ocorre esse aumento de peso nessas fases, ocorre um aumento das células adiposas em tamanho e número. Quando eles aumentam, eles não somem mais. Por isso que o paciente faz a dieta, perde peso, essas células só murcham, e aí o paciente volta a comer, porque uma dieta restritiva ele não consegue sustentar, essas células vão armazenar de novo gordura. E aí o paciente fica naquele efeito sanfona. Indo por essa linha de resposta, essas famosas dietas que hoje temos, hoje não, já há algum tempo temos no mercado e que estão cada vez mais em evidência, não funcionam? Posso afirmar isso, doutora Ana Beatriz? Eu acredito muito que tudo sendo bem indicado pode funcionar, né? E fazer uma dieta com acompanhamento nutricional, e aí a gente pode falar sobre protocolo low carb, protocolo de jejum intermitente. Isso vai depender muito de quem é o paciente, qual é a rotina dele, para a gente ver se de fato é indicado. O que não funciona em dieta da moda é a gente se espelhar, de repente, ali na amiga, no vizinho, sem ter consultado um profissional, um especialista, e querer replicar o que, né, deu certo, o que você, por observação, está ali buscando uma solução para você, né, o que deu certo para o outro, que a gente vê muito isso quando os pacientes, né, chegam no consultório. Muitas vezes eles não tentaram todo um tratamento em conjunto, com uma equipe transdisciplinar, trabalhando atividade física, alimentação, o emocional, né, e a parte clínica, e só foram lá, pegaram lá a dieta, agora tá na moda pedir para inteligência artificial fazer uma dieta, né? E replicaram aquilo, né? Então, isso realmente é uma dieta da moda que provavelmente não vai dar certo. Mas a gente usando como protocolo, pode dar certo. São condutas, muitas vezes, válidas, né? E pensar que o profissional vai estipular o quê? O tempo de duração, qual é a redução, de repente, se a gente vai fazer uma low carb, qual é a redução meta, né, de carboidratos, se é uma low carb aí intermediária, se ela é uma low carb inicial, se esse paciente tem necessidade de entrar numa dieta cetogênica, onde a gente corta completamente o carboidrato. Às vezes não é necessário a gente chegar nesses limites tão aí intensos. E às vezes, assim, alguma tipo jejum intermitente, low carb, às vezes ela é uma estratégia para pacientes que às vezes parou de perder, já fez de tudo, então é uma estratégia para de repente dar um choque no corpo, um estímulo. E o que você considera, doutora Eliane, dentro da sua prática clínica, como o prato ideal para um paciente que tenha sobrepeso ou que queira controlar a composição corporal? Então, aí esse prato ele deve estar dividido, a gente chama dos grupos alimentares, né? Então, tem o grupo de vegetal, o grupo de proteína e o grupo de carboidrato. Então, o paciente que tem, sobrepeso, então, eu considero metade do prato, 50% vegetal, 25% proteína e 25% carboidrato. Para o paciente bariátrico, essa divisão do prato já muda. Então, 50% do prato proteínas
30% do prato vegetal e 20% carboidrato. Então, aí depende aí do objetivo do paciente. Muito bem. E no pré-operatório, doutora Ana Beatriz, dos pacientes que tenham indicação cirúrgica, quais são as mudanças propostas pela equipe de nutrição clínica do Instituto de Medicina Salé, a fim de propiciar melhores resultados em longo prazo? Como você trabalha esses pacientes antes da cirurgia? É bastante importante a gente trabalhar com o paciente conceitos como mastigação, porque é algo que é muito exigido no primeiro mês, né? Quando ele sai daquela dieta líquida, pastosa, começa a adentrar de novo no sólido, né? A maioria dos nossos pacientes não tem o hábito de descansar o talher no prato, né? E de mastigar e dar um tempo para esse alimento descer. Então, esses conceitos são importantes. Outro ponto que eu acho muito importante é a necessidade que a gente vai ter tendo um estômago reduzido, né, ou ocupado pelo balão, né, da gente comer em volumes menores, e isso vai ter que promover uma divisão alimentar durante o dia planejada, né? Não, eu vou comer quando eu sentir necessidade. Eu vou ter que ter um planejamento do que comer no café da manhã, do que comer no lanchinho, do que comer no almoço, para que ao final do dia, somando todas essas quantidades, eu tenha um equilíbrio nutricional, né? E um outro ponto, que eu acho que é o terceiro, né? É uma boa hidratação. Muitas vezes a gente confunde os sinais de fome com sinais de desidratação. Então, isso estimula muitas vezes aquele paciente que tem o hábito beliscador a buscar lá o docinho, bolachinha, né? Então, a gente ensinar esse paciente também a beber água de forma fracionada, a atingir a meta de hidratação. Então, recapitulando, né? Acho que seria a mastigação, o fracionamento e uma boa hidratação são os pontos que a gente mais trabalha em pré-operatório. Você não adicionaria nesses 3 pilares que a doutora Ana Beatriz mencionou, doutora Eliane, a qualidade do que se come? Sim, sim. Com aquele mesmo equilíbrio, né, do prato, de ter proteína, de ter vegetal e ter carboidrato. Não faz restrições no pré-operatório, ou seja, vamos cortar açúcar, vamos cortar refrigerante, sim. Cortes... Sim, não, sim. Assim, de repente, 10 dias a 15 dias no pré-operatório, a gente tenta estimular o paciente, até antes, estimular, reduzir já refrigerante, porque depois da cirurgia vai ficar, de repente, 6 meses sem poder tomar. Então, a gente já vai tentando falar para o paciente já começar, né, a diminuir essa frequência, líquido com a refeição, açúcar, justamente porque o objetivo da dieta pré é reduzir essa gordura no fígado e gordura abdominal, para o cirurgião ter um acesso, né, mais fácil, não ter complicações cirúrgicas. Então, a gente já vai tentando balancear essa alimentação. Mas isso é difícil, né? Aplicar, sim, né? Porque sim. o paciente, ele sabe que dentro sim. de alguns dias, ele vai ter consigo uma ferramenta, que é a cirurgia, forte, eficaz no controle de peso. Como é que vocês, enquanto nutricionistas, conseguem convencer ou ter a adesão desse paciente a ponto de conseguir promover alterações ou adequações alimentares antes da cirurgia? Esse discurso aí de corrigir a hidratação, orientar a mastigação, é lindo, mas como convencer um paciente que já vai operar a fazer tudo isso antes, sabendo que é uma ferramenta poderosa? Justamente esse processo que vai facilitar para não ter complicações. Eu acho que tem paciente que tem muito resultado, né, na dieta pré. E tem pacientes que não. Então, mas eu acho que o paciente fica um pouco com medo, né? Então, eu acho que isso ele consegue, pelo menos assim, não consegue totalmente, que a gente orienta, mas grande parte. Certo. Muito se diz sobre a dieta ou o programa alimentar ali de 10 a 15 dias anteriores,
ou antecedentes à data cirúrgica com relação à mudança de consistência, restrições um pouco mais intensas, né, nos dias precedentes aí à data cirúrgica. Como é essa dieta, doutora Ana Beatriz, pré-operatória ali, dos 10 dias, e por que fazê-la? Nós fazemos uma dieta aí 10 dias antes, já com esse propósito aí dos excessos, né? Aí sim é dieta, Aí sim é dieta. Então, a gente já vai eliminar alimentos que possam ser agressivos para o estômago, a gente quer promover uma limpeza intestinal também, a gente quer que o estômago esteja relaxadinho, né? Eu até costumo brincar com os pacientes que é o tempo do estômago ir para o spa antes dele passar pela reforma, né? E então a gente dá uma reduzida em termos calóricos e também de variedade de alimentos. Mas a gente costuma fazer uma dieta leve, né? 5 dias antes e 5 dias realmente... 5 dias antes, não. 10 dias antes e 5 dias antes realmente do procedimento, a gente altera um pouquinho também a textura para uma coisa mais pastosinha, exatamente para não ter aí tanto trabalho do estômago no processo de digestão. O propósito, reduzir a gordura visceral para o acesso cirúrgico também ser mais tranquilo para o médico. Hoje muito se diz e se conversa sobre o ERAS, que é um protocolo internacional de otimização de alta hospitalar, melhores resultados, menos drogas, né, anestésicas, menos tempo de internação, menos dor, né? E isso, muito em parte, a gente consegue, enquanto equipe, em decorrência aí de um bom e efetivo preparo pré-operatório com vocês, com adequações alimentares. Muito bom. Doutora Eliane, você mencionaria alguma diferença nesse preparo prévio quando se refere ou conversamos sobre o balão intragástrico? Então, em relação ao balão, seriam mais ou menos 2 dias, né? Uma dieta mais líquida, liquidificada e coada, com restrição de alimentos sólidos, justamente para melhorar esse estômago e fazer uma limpeza do intestino, né? Para não ter resíduo nesse estômago, né? Porque depois vai ser inserido o balão, evitar, assim, resíduos alimentares. Balão não é cirurgia, Sim. Né? Balão é um procedimento endoscópico para o balão mais tradicional, e hoje em dia já temos no mercado os mais modernos, que são os deglutíveis, que não requerem anestesia ou endoscopia, né? Que são feitos em próprio consultório. Então, sim, as abordagens são distintas. E uma vez operado, doutora Ana Beatriz, esse paciente, como fica a alimentação dele nessa fase inicial, aí nos primeiros 30 dias de pós-operatório? Vai ser aquela alimentação um pouquinho mais líquida mesmo, onde a gente vai ter o cuidado de coar os caldos, né? Vamos usar os sucos, água de coco. O primordial nessa fase é manter o paciente bem hidratado e, dependendo da técnica cirúrgica, né, a gente tem volumes e intervalos propostos para que o paciente tenha conforto de estar tomando, reaprendendo aí qual é a capacidade do estômago dele e não se sentir fraco, né, devido aos intervalos aí curtinhos, a gente consegue estabilizar essa boa hidratação. Passada essa fase inicial dos caldos, né, mais ralinhos, a gente começa a entrar numa sopa liquidificada e coada, já transita para um volume um pouquinho maior, um intervalo um pouquinho maior, e batendo ali perto dos 15 dias, a gente já começa a introduzir uma dieta pastosa. Então, perto do que era, né, a nutrição bariátrica há anos atrás, né? Sim, que era bem mais radical. Bem mais radical, né? E a gente tinha muito mais tempo de dieta líquida. Hoje a gente já consegue, com a videolaparoscopia, a evolução do procedimento, das técnicas, ter uma conduta nutricional que não, né, deplete tanto o paciente. E nessa fase, doutora Eliane, que são
a grosso modo, 30 dias numa dieta líquida e semilíquida, o paciente sente muita fome, muita Não. fraqueza. É difícil passar por essa fase? Então, fome o paciente não sente, porque a cirurgia ela vai controlar a fome física. Mas o paciente pode ter vontades. A fome, né, social, a fome emocional, a cirurgia não controla. Então, o paciente geralmente pode ter vontade, mas às vezes ele fica com medo, né? Porque o medo protege. Então, às vezes o paciente, mesmo com vontade, né? Os pacientes ficam lá firmes, tá? Tem paciente que a gente vê que não. De repente, come aí um pedacinho de carne antes, né? Pizza, né? Às vezes o paciente... Nesses primeiros 30 dias? Mas no final, de 15 dias até 30 dias, a gente pega alguns pacientes no grupo, né? Que a gente tem um grupo, e aí eles referem que comeram alguma coisa mais sólida. Mas foi só um pedacinho de pão. Ou então, mastiguei a carne e jogou, descartei, né? Então, a gente pega, né, alguns pacientes mais... Essa ausência da mastigação, eu acho que é o que mais a gente percebe um sofrimento, né? Isso. Então, a gente dá como alternativa deles fazerem lá os picolés, o chup-chup ou sacolé, né? Depende aí do estado, para dar uma mordidinha, de repente faz aí com um suco natural, faz até com o suplemento de proteína, com um leite zero lactose. Então fica uma coisinha gostosa de comer, alivia um pouco dessa tensão do ATM, né? E a ansiedade, né? De saber como que vai ser quando eu voltar a mastigar, porque eu acho que isso também... Eles ficam né, com medo, né? De limitar muito a alimentação. E não é uma fase, pelo que vocês têm aí de prática clínica, que os pacientes referem ou reclamam com relação à dificuldade de ser uma fase de dieta doce, adocicada? Sim. Porque o que a gente come salgado de café da manhã, que poderia ser um ovo, uma tapioca, na dieta líquida vai ser doce, né, a priori. Tanto é que os pacientes, assim, no primeiro mês, eles ficam muito enjoados do whey protein, porque a dieta já é mais doce, mais o whey protein que é doce, então eles ficam já começam a, né, ficar com aquela intolerância, a mesmo whey, tem sim. E em que fase, de forma segura, vocês começam a trabalhar a evolução de consistência alimentar? Sair da líquida semilíquida para introduzir alimentos mastigáveis? 30 dias depois da cirurgia. E como é? Esses próximos, esse segundo mês, né, de pós-operatório. Depois dos 30 dias, geralmente são alimentos uma dieta mais molinha, né? É como bebê, vai ter que ser uma introdução gradativa dos alimentos. Então, uma dieta mais molinha, que ainda não vai entrar salada crua, alimentos integrais, as frutas são sem casca, mais molinha, a carne mais moidinha, desfiada, o grão de feijão amassar, ou deixar o caldinho. Então, uma alimentação aí mais sólida, mas tudo mais molinho. Tá? Que vocês chamam de pastosa. E é isso. Que aí é pro paciente já se adaptar a essa questão da mastigação, né? Para ele se adaptar mesmo, né? E isso é padrão para qualquer técnica cirúrgica? Sim. Balão, não. Para o sleeve? Sleeve e o bypass. Certo. E a partir do terceiro mês, doutora Ana Beatriz, como fica o padrão alimentar desses pacientes que, a priori, podemos confirmar, garantir, que já tem aí a cicatrização interna, né? Um pós-operatório bem feito, cicatrizado. Como a nutrição trabalha a parte alimentar desses pacientes nessa fase? Então, a partir aí de 60 dias, né? A gente vai trabalhar uma abertura do repertório, né? Então, a gente já vai entrar com os alimentos em consistência habitual, a gente já vai incentivar o consumo maior de alimentos integrais, de voltar a consumir a salada crua, e o paciente ele fica restrito ainda a bebidas alcoólicas, líquidos gasosos, para não irritar a mucosa gástrica, mas ele tem uma liberdade, ele tem já uma lista de substituições para ele poder trabalhar essas escolhas, né?
E é uma vida que a gente considera já perto do nosso normal, né? O que a gente recomenda, mesmo assim, de evitar ou consumir, né, com uma quantidade controlada? Ainda seriam as frituras, embutidos, temperos muito fortes, aquela questão também de alimentos industrializados, que a gente ainda está trabalhando o aprendizado da leitura dos rótulos, né, de como fazer essas escolhas. Então, mas o paciente tem uma abertura maior, né, e a gente tenta trabalhar esses ensinamentos de qualidade alimentar conforme ele vai voltando a se alimentar de uma maneira mais habitual. Como você correlaciona, doutora Eliane, esses comportamentos mencionados pela doutora Ana Beatriz e o temor do Dr. José Afonso Salé, que ele sempre diz, não opera o paciente para que ele tenha restrições gastronômicas em pós-operatório, é vida normal, sem restrição, né? Sabendo fazer boas escolhas. Como você enxerga isso no pós-operatório? Está de acordo com o discurso do doutor? Sim, assim, o paciente ele tem que ter prazer na alimentação. Então, ele tem que usar ervas, mudar a forma de preparo, de repente, não ficar só carne moída, frango desfiado, né? Fazer um hamburguinho, grelhadinho em casa, um escondidinho de frango, um legumes recheado de carne moída. Então, tentar fazer essas preparações mais variadinhas para que ele tenha prazer, né? Tá, mas e com relação ao álcool, ao açúcar, ao brigadeiro, ao bolo, ele nunca mais vai poder comer, nunca mais vai poder beber, nunca mais vai poder brindar? Então, assim, até o 6º mês, a gente faz essa restrição em relação ao álcool, refrigerante, doces, né? Mas, assim, depois do 6º mês, em relação ao álcool e o refrigerante, não fica proibido, mas não convém. Então, de repente, usar num evento social, num final de semana, tudo bem, não tem problema. Ele sabendo dosar a quantidade, né? Não tem problema. O doce é a mesma coisa do doce. O doce, de repente, numa festa, num casamento, faz parte da vida. Aí, o que não é adequado? De repente, ao paciente tá em casa, no trabalho, ansioso e ocioso e buscar esses alimentos como conforto. São situações diferentes, tá? Então, esses alimentos não podem entrar na rotina, porque isso ele pode começar a ter reganho de peso, deficiência de nutriente, né? Porque esses alimentos vão ocupar o espaço de algum alimento que seria mais benéfico para ele. Para que vocês orientem os pacientes nessas linhas aí de trabalho ou de conduta alimentar, como são os retornos programados e sugeridos por vocês no protocolo do Instituto de Medicina Salé? Ana Beatriz. A gente faz o acompanhamento, né, nos primeiros 2 meses mensal. Depois, a gente vai ter uma consulta com 6 meses cirúrgicos e, após isso, a gente vai acompanhar o paciente conforme a necessidade a cada semestre ou a cada ano, né? Lembrando que o paciente, depois que ele completa um ano de cirurgia, a gente tem muita evasão, né, de tratamento, porque ele está se sentindo muito bem, ele quer um pouco aproveitar a vida nova, se permitir, ele se sente com mais energia, ele quer viajar, ele quer fazer esportes que ele não fazia, e ele acaba esquecendo, às vezes, um pouco da gente, né? A Nutri, às vezes, é uma pessoa que vai falar, olha, a alimentação aqui pode melhorar, né? Então, às vezes, a gente dá uma afastadinha da equipe. A gente fala que, como todos aí temos equipamentos, né, nosso carro, a gente precisa fazer a manutenção da cirurgia, então precisa fazer esse retorno pelo menos uma vez por ano. Se está se sentindo alguma coisa que não sabe também se é habitual, se deveria estar sentindo, entrar em contato com a gente tem os canais de suporte via WhatsApp, a nossa equipe está sempre aí disponível para
pedir uma orientação para ver se é necessário marcar uma consulta, antecipar o retorno. Então, não deixem a gente, depois dessa grande conquista, não poder comemorar com vocês, né? Que eu acho que é uma baita de uma sacanagem. Se a gente... porque o paciente, ele faz tudo muito certinho até 1 ano. Aí, quando ele chega no peso adequado, ele começa a relaxar, entrar na zona de conforto. E se ele não volta, se ele sai do trilho, vai para o caminho errado e aí, às vezes... É difícil de retomar, né? E com relação a esses protocolos de retornos que nós conversamos, quais são os formatos de atendimento ou de suporte que no Instituto de Medicina Salé vocês costumam dar aos pacientes? Eu sei que a gente teve durante a pandemia a opção de telemedicina, a gente tem atendimentos em consultórios individualizados e temos outros tipos de atendimentos. Eu queria que vocês conversassem um pouco conosco aqui com quem está nos ouvindo sobre os diferentes formatos de atendimentos ao paciente. Então, tem os atendimentos individuais, quando o paciente ele fica impossibilitado de, né, vir presencial, tem a telemedicina e a gente faz os atendimentos em grupo, né? Os grupos, eles acabam entrando por fases. Então, grupo de 30 dias, de 60, de 6 meses. Nesse grupo, geralmente fica a psicóloga e a nutricionista. A gente tem toda uma apresentação dos slides com os assuntos mais inerentes aí a cada fase. E aí, os pacientes têm troca de experiência, um ajuda o outro, né? Essa troca de experiência, eu acho que enriquece a consulta. Porque, às vezes, o paciente, ele, na consulta individual, esquece de perguntar alguma coisa, só vai lembrar em casa, e aí ele fica com essa dúvida. No grupo, geralmente, a dúvida de um paciente é a dúvida de outro e eu acho que fica uma integração melhor. Eu acho que fica uma consulta bem mais rica, né, em informações. Mais dinâmica, né? Mais eficiente. E com relação às análises que a gente faz para avaliar esses pacientes, além dos exames de sangue, comumente pedidos por toda a equipe, vocês indicam algum outro tipo de avaliação importante para que nos deem diretrizes aí para tratar melhor aquele paciente, doutora Ana Beatriz? Sim, lá no Instituto nós temos 2 exames que a gente, né, indica bastante para os pacientes, porque em programas de emagrecimento, sendo clínico, cirúrgico ou como o balão, a gente não está interessado somente em perder peso, a gente quer realmente que o paciente emagreça. A gente só consegue acompanhar esse tipo de resultado se a gente tem dados como de um exame de bioimpedância ou o Estico, que é o nosso scanner 3D, né, nosso querido, que faz toda uma análise através de medidas, sem que a gente precise, né, encostar no paciente, tirar as medidas em fita métrica. Então, você já é todo escaneado, a gente consegue saber o percentual que você perdeu de gordura de cada área corporal, se você ganhou massa magra ou aonde você precisa ganhar massa magra e perder mais gordura, né? A balança não mostra isso, né? Então, exato, esses exames são complementares. Por isso que a gente afirma, né, com tanta segurança de que não dá para a gente esperar somente o efeito metabólico da cirurgia. A gente precisa trabalhar em equipe para construir também a musculatura junto com as orientações do nosso professor de atividade física, e esses exames vão propiciar que a gente proporcione para o paciente um emagrecimento saudável, que vai acelerar o metabolismo dele, porque a gente vai conseguir ver isso no exame também. Ele vai ter mais tranquilidade de trabalhar a manutenção do resultado cirúrgico por anos a fio, né? Sim. Para que a gente consiga otimizar esses resultados visualizados aí pelas análises de composição corporal, sei que a gente vai entrar no tema músculo, preparador físico, né, manutenção de massa magra. Doutora Eliane, quais são os alimentos que os pacientes deveriam priorizar para otimizar esses resultados? Evitar quebrar o que a gente não quer que quebre como fonte de energia, que é o músculo.
deve ter uma alimentação equilibrada, mas a prioridade do bariátrico é proteína. Tá? E quais são os alimentos ricos em proteína? Então, geralmente, o que a gente coloca? Café da manhã, lanches intermediários, leite, queijo, iogurte e ovos nessas refeições. Almoço e jantar, carnes em geral, ovos e grãos. Então, em todas as refeições tem que ter uma proteína. Sim, mas mesmo assim, ingerindo essas proteínas em todas essas refeições, com o estômago reduzido de tamanho, ele consegue Isso. chegar à necessidade diária Não. que ele tem de ingestão proteica? Então, assim, uma mulher, ela precisa em torno, em média, 80 a 90 gramas de proteína por dia, e o homem, mais ou menos, em torno de 100 gramas por dia. Isso o mínimo. Depois da cirurgia... 100 gramas de proteína, só para quem está nos ouvindo aqui. Não é 100 gramas do bife. 100 gramas de proteína, o que é em termos de distribuição ao longo do dia? Então, por exemplo... É muita coisa. É muita coisa. Porque, assim, depois da cirurgia, o paciente, ele consegue, em termos proteicos, de 30 a 40 gramas por dia. Por isso que é importante a suplementação do whey protein. Ela vai complementar a alimentação que está insuficiente devido à quantidade que o paciente ingere, que é muito pequena. Então, por exemplo, essas 100 gramas... Não é que ele precisa de mais quantidade, é porque ele ingere menos pelo reservatório gástrico, que é menor. Ele não consegue. E aí, 100 gramas de proteína, por exemplo, um bife grande, ele vai ter mais ou menos umas 22 gramas de proteína. Então, levando em consideração que o paciente bariátrico vai comer muito pouco... Então, né? Precisa suplementar. E como suplementar, doutora Ana Beatriz? Quais são as fontes de suplementação proteica para esses pacientes em pós-operatório? São muitas opções, né? Nosso querido é o whey protein, né? Não tem jeito, acho que não tem nenhuma nutri da equipe que não fale de whey protein. Mas para os pacientes que não conseguem aí, de repente, se adaptar com a proteína do soro do leite, a gente vai ter as proteínas vegetais, a gente tem também suplementos da proteína da carne, a gente tem os peptídeos de colágeno, que também podem ser usados para essa meta proteica. Para os vegetarianos, e aí para outras pessoas que não são vegetarianas, mas estão gostando, né? A levedura nutricional, que tem um gostinho incrível de parmesão para colocar em ovos, e também em sopas, dá para usar desde a primeira etapa, colocando lá nos nossos caldinhos, né? Então, hoje em dia, a gente tem um aporte aí, opções de suplemento proteico que a gente pode mesclar, né? Então, eu vou usar para bater lá a minha meta proteica, 20 gramas de colágeno, mais 10 gramas de levedura nutricional, mais 20 gramas de whey protein. E também nós podemos buscar esses produtos fortificados com a proteína do soro do leite, que temos aí iogurtes, temos algumas bebidas lácteas, temos os leites, o HT mesmo. Porém, a gente faz um trabalho também de leitura do rótulo desses produtos, porque muitas vezes eles vêm adicionados de adoçantes artificiais que não são interessantes na alimentação. Eles vêm também com adicionais com uma quantidade de carboidratos muito grande perante ao que eles oferecem de proteína. Então, eles acabam, às vezes, não se tornando tão interessantes para ter um consumo diário. Mas numa emergência, hoje em dia, a gente para em qualquer lojinha, a gente vê um iogurte que tem lá a menção fortificado com proteína. E aí é nesses momentos que esses produtos, eles nos ajudam muito. E hoje em dia tem muitos, né? Barrinha de proteína, tem os iogurtes, que em mercado, né? Tem uma inúmera gama aí de suplemento, desses alimentos. E esses suplementos proteicos, doutora Eliane, devem ser utilizados num paciente operado desde quando e até quando? Pode ser usado 10 dias antes, porque o paciente ele não operou ainda e ele está com uma dieta um pouco mais restrita, então essa proteína vai ajudar a dar saciedade, tá? Então, nesses 15 a 10 dias, a gente orienta a incluir nos intervalos. Depois da cirurgia, a partir do 5º dia, a gente já tenta estimular esse consumo das 50 gramas mulher e 60 gramas o homem.
Certo? E até quando? Praticamente, eu acho que até 1 ano, né? Mas depois precisa, alguns pacientes têm essa necessidade. Se puder para sempre, ok, porque tem paciente que não é operado, faz academia e usa, né? Então, se o paciente conseguir, né, fazer aí uma suplementação vitalícia, ok, também é benéfico. A gente percebe, né, que quando o paciente ele vai chegando próximo de 1 ano, como a gente calcula a meta de proteína pelo quilo de peso, Isso. vai ficando mais fácil dele comer a maior quantidade de alimento e a meta proteica ela fica mais próxima de ser atingida. Então, muitas vezes vão existir pacientes que não vão ter a necessidade, a obrigatoriedade de suplementar. Mas para algum objetivo específico, como agora eu quero hipertrofiar, eu quero ganhar musculatura, a gente não vai conseguir se a gente não colocar uma meta proteica um pouco maior, né? E lembrando que vou falar uma coisa polêmica agora, né? Músculo não cresce só com proteína. A gente precisa comer carboidratos de boa qualidade. Exatamente. E doutora Ana Beatriz, quanto que um paciente deveria separar ou se organizar para gastar, considerando a meta do bariátrico aí de ingestão de proteína? Ou suplemento proteico em torno de 60, 70 gramas por dia, quanto seria o gasto financeiro? Eu sei que o céu é o limite porque existem N produtos no mercado, mas uma boa proteína, sem extravagâncias, quanto ele gastaria por mês para que atingisse essa suplementação de forma adequada? Somente pensando na proteína. Acho que sem extravagâncias, acredito que uma média entre 300 e 400 reais por mês. Será? Concorda, doutora Eliane? Depende do whey. Existe o whey isolado, hidrolisado, que acaba sendo mais caro. Existe o whey concentrado, que é um pouco mais barato. Então, só precisaria ver o rótulo se não tem muito carboidrato. Então, tem o whey que tem 23 gramas de carboidrato e tem o whey que tem 5. Na minha prática clínica, eu acho que 5 gramas não vai prejudicar aí o andamento do processo. Continua sendo low carb. Isso. Mesmo tendo... Sim. E às vezes vai ser um pouco mais barato. Muito mais barato que os 400? Eu acho que uns 250, uns 250. Certo. Então, o paciente que pensa em operar, que já tenha mais ou menos essa previsibilidade feita, né? E com relação aos outros suplementos, doutora Ana Beatriz, nós falamos aqui de suplemento proteico. É a única suplementação que vocês dão enfoque no pós-operatório? Não, a gente também faz suplementação de micronutrientes, né? Algumas cirurgias são desabsortivas, outras a gente tem essa redução somente de volume gástrico, mas também, né, comendo menos, a gente vai ter menos micronutriente. Então, a gente vai precisar de um bom polivitamínico, polivitamínico de preferência específico para o público bariátrico. Hoje em dia a gente tem um crescimento desse mercado, né? E dependendo do polivitamínico escolhido, a gente tem que complementar algumas coisas que talvez não tenha em todos os rótulos, né? Então, aí entraria verificar a necessidade de uma vitamina D, do ferro, principalmente para as mulheres, e do cálcio. Eliane, esqueci de alguma coisa? Então, do primeiro mês até o 6º, geralmente a suplementação, o protocolo é polivitamínico, vitamina D, que a maioria dos pacientes obesos tem uma vitamina D muito baixa, e o ferro justamente para não cair o estoque de ferro, que é a ferritina. Então, principalmente em mulheres que menstruam, tá? Então, vai reduzindo esse estoque. Então, o protocolo é esse até o 6º mês. Tudo por via oral? Sim. E tem a citoneurin, que é uma injeção de B12, de complexo B, que vai prevenir uma deficiência que também é bem frequente nos pacientes bariátricos, que aí geralmente é uma injeção de citoneurin mensal. Então, esse é o protocolo. Depois de 6 meses, então, a gente vai avaliar
mais individualmente, como que tá, se o paciente chegou lá na vitamina D mais adequada, como que tá a parte de vitamina C, zinco, e aí a gente faz uma suplementação mais individualizada. Certo. Vocês se baseiam em exames de sangue, exames laboratoriais, ou vão majoritariamente pela análise clínica do paciente? Sinais e sintomas? Os dois. Tá, então, de repente... É uma associação de análise. Sim, falta de memória. A falta de memória também é bem frequente, principalmente porque o limiar da vitamina B, da vitamina B12, ela é muito grande. Então, ela vai de 280 até 900. Só que, às vezes, o paciente olha e tá com 200, 300. Acha que tá bom, mas não está bom. O que ele tem que atingir é o nível ótimo, que é mais ou menos de 500 a 600. E justamente, assim, paciente que tem essa queda de memória, a parte cognitiva, às vezes é a vitamina D, a vitamina do complexo B12 que está baixa. Até sintomas depressivos, Sim, né? Que muitas vezes quem não costuma trabalhar com pacientes bariátricos ou com tratamento de obesidade tendem a tratar com medicamentos fortes, tarjas pretas, né? Para controles de antidepressivos, para controles de quadros psicológicos e psiquiátricos, e simplesmente em decorrência de uma carência nutricional facilmente corrigida, né? Doutora Ana Beatriz, eu queria que você falasse um pouquinho, conversasse um pouquinho sobre síndrome de dumping. O que por que ocorre, se ocorre é porque a pessoa comeu errado ou não, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Uhum. A síndrome de dumping é um efeito, né, metabólico da cirurgia bariátrica, né? A gente fala que é um efeito colateral, né, que pode ou não se manifestar nos pacientes, principalmente da técnica bypass. Nós temos pacientes que comem determinados grupos de alimento, né, como os doces e as coisas mais gordurosas, frituras, e pela passagem muito rápida desses alimentos, né, do estômago para o intestino, sentem mal-estar, que seria náusea, vômito, calor, vômito... vômito de sensação de desmaio. Sensação de desmaio. Taquicardia. E isso, né, é uma possibilidade, né? O que eu falo é que tem muitos pacientes que operam esperando que vão ter o dumping, né? E aí vão ter um controle maior na ingestão dos doces e das frituras, né? O dumping, ele pode ser corrigido, controlado, se a gente tentar não comer, né, esse item que eleva muito a glicemia, evitar de comer ele isolado. Então, associar sempre com uma refeição completa e a gente consegue aí que os outros alimentos desse prato façam com que esse alimento seja mais lentamente... Atrapalhar a absorção. Exatamente, atrapalha essa condução rápida que ele teria, né? Então, mesmo com essa possibilidade, não quer dizer que o paciente nunca mais vai poder comer um doce, nunca mais vai ingerir uma fritura, mas existem aí técnicas para que ele coloque esse tipo de alimento num horário mais assertivo. Muito bom. Porque, às vezes, o dumping, ele não necessariamente vai dar com doce. Às vezes são, que nem a Ana Beatriz comentou, alimentos de alto índice glicêmico. Às vezes, um suco de laranja pode dar o dumping. Um prato de macarrão, que aí só tem carboidrato, não tem a proteína, não tem o vegetal para trabalhar, pode ocasionar. Então, não necessariamente só com o doce. A gente conversou aqui no início do nosso bate-papo sobre ingestão hídrica, hidratação, né? Que é um pouco mais difícil para esses pacientes com estômago reduzido, quer seja num volume de bypass ou de sleeve, que é um pouco maior, mas tem restrição. Muitos referem dor ao tomar água, né? Dificuldade, peso,
né, no estômago quando tomam água. Isso procede? Isso acontece? E quais as estratégias que temos para minimizar isso nos pacientes que referem esse desconforto? Então, alguns pacientes têm essa dificuldade mesmo. E aí, o que a gente orienta? É água mais gelada, ou aromatizar, colocar frutas, colocar gengibre, hortelã, ou a água no pH mais alto, entre 8 a 10. Então, os pacientes referem melhor aí na aceitação. Mas, assim, os pacientes, antes da cirurgia, tem paciente que não tem o hábito. E depois da cirurgia, como o paciente come muito pouco, ele não tem tanta sede quanto antes. Então, se ele for seguir a sede, ele vai tomar muito pouco. Então, a gente orienta que ele sempre tenha, né, essa hidratação. Tá trabalhando? Coloca do lado. Vai sair para ir no médico? Leva a garrafinha no carro e tentar tomar aí, assim, nos intervalos. Colocar metas. Então, a gente, né, de repente, até 1 hora você tentar tomar 750 ml. Da 1 às 6 horas da tarde, mais 750. Depois, à noite, né, que aí o ideal não seria tomar muita água para não ter que ficar acordando, né, para urinar. Então, colocar essas metas ajuda, ou um aplicativo no celular, ou urinou, toma água. Então, tentar colocar essas metinhas para que o paciente tome mesmo sem sede. Você mencionou aqui sobre o pH da água, tomar ou escolher, preferir águas com pHs um pouco mais altos, como 8, 9. Essas águas são fáceis de serem encontradas no mercado? Não é todo mercado que tem, né? Geralmente tem mercado mais popular, porque são um pouco mais caras. Então, mercado popular assim não é difícil, né? Mas agora a gente já está tendo essas grandes redes de hortifruti, estão fazendo marcas próprias de água com pH alcalino. Então, tá ficando um pouquinho mais acessível. Vamos fazer um bate-bola rapidinho com relação a 2 opções alimentares para cada refeição do dia, considerando ser o paciente em tratamento de obesidade, tá? Em pós-operatório, vamos dizer pós-operatório, assim. Mas pós-operatório, 30 dias? Tardio. Vamos colocar aí a partir de 6 meses, tá? 2 opções de cafés da manhã, lanche, de jejum. De jejum. 2 então, opções assim, saudáveis. Um iogurte, uma granola sem açúcar e uma fruta. Ok. Uma fatia de pão integral, um queijo branco e um suco de frutas. Certo. Você recomenda os lanches intermediários entre o café da manhã e o almoço? Sim. E 2 opções. Aí, 2 opções. Poderia ser whey protein e um mix de castanhas. E uma panquequinha com aveia e, de repente, aí morangos ou banana. Uma delícia. Pro almoço? E me diga o intervalo que vocês consideram ideal entre um lanche que ela deu pro meio da manhã e o seu almoço. Mais ou menos de 3 em 3 horas. 3 horas. 2 horas e meia. Como seria o almoço? Então, o almoço... 2 opções. 50% do prato uma carne, um grão, que pode ser na forma de... então, eu vou falar. Um lombo, uma salada de grão de bico, 2 pedacinhos de mandioca cozida e salada de folhas, né? Variadinha. Com bebida? Não, sem bebida. Sim. E finaliza com um pedacinho da fruta. Certo. Para o paciente não buscar o líquido e nem o doce. Que a gente observa pacientes depois de 1 ano, mais ou menos, não coloca a fruta e começa a finalizar a refeição com o doce. Certo. Lanche, você repetiria o mesmo formato do lanche da manhã para o lanche da tarde? Poderia fazer uma repetição, depende, de repente, da meta proteica. Então, ele pode fazer um bolinho de caneca com ovo e aveia e adicionar o whey protein. Ele pode mudar, né, essa questão de sempre tomar shake, né, trazer para uma preparação sólida com whey. Isso também sai um pouco daquela
alimentação sem criatividade, que às vezes faz o paciente parar de tomar o suplemento enquanto ele ainda precisa, né? E também a gente poderia pensar em otimizar aí a parte proteica fazendo um lanche de pão integral com frango desfiado, de repente uma salada, para um paciente que vai treinar dali 1 hora e pouquinho, pode até ser um bom pré-treino. Jantar, doutora Eliane, para um paciente bariátrico é sopa? Não. Lanche ou se repete a sua orientação do almoço? Então, minha orientação depois, né, seria ter uma proteína à base de carne, ter o vegetal, o carboidrato e um grão. Então, seja na forma de comidinha, seja na forma da sopa, ou seja na forma de um lanche. Então, se vai fazer um lanche que tenha carne. Então, de repente, um pão sírio, um atum, uma esquinha de frango, um tomatinho, uma cenoura ralada, umas folhinhas. É um lanche, só que é um lanche mais equilibrado. Então, não usar, por exemplo, porque muitos pacientes, o que eles têm essa ideia? O jantar não vai fazer eu perder peso, então eu vou comer uma fruta. Ou torrada e café com leite. Então, isso não é adequado, tá? Então, sempre com esse equilíbrio, né, seja nessas 3 formas. A ceia é mandatória ou não? É importante para que o paciente não fique, né, com a glicemia muito baixa e acabe acordando no dia seguinte com desconforto, com náusea, não sabe do que pode ser, né? É um sinal de glicemia baixa e muito provavelmente porque ele jantou entre 7 e 8 horas, aí depois não comeu mais nada e isso vai interferir não só, né, o fato de não fazer a ceia, ele vai atrapalhar o café da manhã, né? Então, eu acho que é bem interessante fazer a ceia, uma ceia que envolva aí um iogurte, um mingauzinho de aveia, né? Uma comfort food, de repente um chazinho, né? Também com um queijo e uma torrada. Umas castanhas. Né? Então, dá para fazer bastante coisa na ceia. E lembrando que se o paciente, né, ele vai praticar atividade física pela manhã, é bastante interessante que tenha carboidrato no jantar dele, que tenha um carboidrato nessa ceia, porque muitas vezes a gente entra naquela lenda, né, mitos da nutrição, de que à noite a gente só come salada e proteína, e às vezes falta essa energia guardada ali no músculo para a prática de atividade física no dia seguinte, porque dificilmente o que você come no café da manhã e vai logo né, em cima do café da manhã treinar, não vai ser aquele alimento que vai ser a fonte de energia, tá muito mais baseado no que você comeu na noite anterior. Para formar os estoques de glicogênio para ele usar, né, na atividade. Vocês contraindicam o jejum intermitente como estratégia para pacientes pós-operatórios que estão no efeito platô ou que eventualmente reganharam peso? Eu não. Como você enxerga assim, o jejum para esse perfil? O jejum ele vai desinflamar, ele vai deixar o paciente mudar, né, esse ritmo. Não, assim, o que eu oriento, 2 a 3 vezes na semana, né? Um jejum mais ou menos de 14 horas, 16, de 12 a 16 horas, dependendo aí de como o paciente ele consegue, tá? Mas não todos os dias. Mesclar de 2 a 3 vezes na semana. Certo. E quais são os benefícios do jejum intermitente? Então, desinflama o corpo, não tem o pico de insulina, ritmo circadiano dorme melhor. Isso. Né? Tem respostas hormonais melhores. Concordo com você, era isso que eu queria ouvir. Tá. Vocês disseram muitas vezes aqui no nosso bate-papo sobre o ponto de corte 1 ano. Várias vezes vocês mencionaram, a partir de 1 ano o paciente faz isso, a partir de 1 ano ele retrocede nisso. Quais são os pontos de alerta vermelho que a equipe tem com relação a comportamentos de pacientes que podem apresentar reganho de peso após 1 ano? E por que o ponto de corte é 1 ano? Então,
o que eu acho que pode promover esse aumento, esse reganho. Primeiro ponto, a mastigação. Então, assim, às vezes o paciente come mais rápido, ele já se adaptou, come mais rápido, já enche logo, ele come insuficiente, tendência é sentir fome rápido e começar a beliscar. Então, o belisco eu acho que é um dos pontos, né, que favorece aí esse reganho, tá? E também a baixa qualidade, mesmo quando existe um planejamento alimentar de ter um intervalo entre as refeições para comer um lanche, às vezes é um lanche de baixa qualidade. A gente vê aquela velha história do biscoitinho, da bolachinha, da frutinha sozinha. Então não são lanches que estão ali agregando carboidrato e proteína, são lanches em que, de repente, só a fruta sozinha, logo você vai ter de novo a necessidade de procurar um outro alimento e essa baixa qualidade nutricional atrapalha a manutenção do resultado. Pacientes, quando eles vão chegando próximo de um ano, grande maioria já está chegando no peso ideal para a altura. Então, acho que é esse o motivo que faz ser a hora que os hábitos vão tendo uma queda, né? Porque quando eu tenho o resultado na mão, é difícil pensar em manutenção, porque eu lutei tanto tempo para estar ali, que agora eu tô com vontade, talvez, de me dedicar tanto quanto no começo. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito bem alinhado com a equipe de psicologia para que esse paciente não se desmotive, né? Ou não entre numa zona de conforto que não é a zona de conforto adequada, que é uma zona de conforto de retorno aos hábitos que ele tinha. Porque os hábitos novos, né? A gente vai demorar anos para que eles fidelizem, né? Então, eu acho que novamente, a importância de não faltar nas consultas, o trabalho com uma equipe coesa, que vai fazer esse paciente se manter numa linha de peso estável, depois que ele até mesmo não está fazendo tudo tão certinho quanto no começo. E mesmo fazendo tudo tão certinho, depois de um ano a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? As respostas, o efeito hormonal da cirurgia depois de um ano não é o mesmo. Existe a dilatação ou o alargamento esperado, né, das anastomoses, que faz com que o estômago esvazie mais rápido. Então, sim, o cuidado tem que ser muito bem redobrado e bem conduzido pela equipe, pelo próprio paciente, a partir dessa fase, né, para que não tenha reganho. Então, a gente derruba por terra aqui a fala de que cirurgia resolve tudo, né? Sim. Pode haver reganho. Sim, e principalmente o paciente que não faz exercício, porque aí o paciente que um ano sem exercício, ele perde muita massa muscular e a taxa metabólica fica lenta. Então, é mais fácil ele ter o reganho depois de um ano. Certo. E vocês mencionaram também aqui o controle, ensinar o paciente a ler, minimamente a ler um rótulo, saber ler rótulo. Quais são os pontos focais para que um paciente leigo precisa ter de cuidado para escolher melhores alimentos quando eles não são in natura, ou seja, são alimentos processados? O que olhar ali naquele rótulo para fazer melhores escolhas? Tamanho da lista de ingredientes. Isso. Né? Quanto menor a lista de ingredientes, menos aditivos, menos processos aquele alimento passou, né? Ver o primeiro ingrediente, que geralmente vai ser, né, o que vai ter mais nesse alimento. Então, é uma ordem decrescente. E saber ler as porções, né? Recentemente a gente teve uma facilitação aí da legislação que colocou não só a porção sugerida do fabricante, mas também a porção para 100 gramas. Porque fica muito mais fácil da gente calcular quando a gente tem um produto que tem 250 gramas, né? Quanto que ele vai ter de proteína, de carboidrato, de sódio em 100 gramas, e a gente consegue fazer esse cálculo de uma maneira mais fácil. Às vezes aquela porção sugerida, né, num pacote de 12
bolachas e a porção sugerida são 3, às vezes você bate o olho e fala, ai, tem só 120 calorias. Só que são 120 calorias 3, e você comeu o pacote. Então, isso é uma coisa que também é interessante olhar. A porção sugerida versus qual é o tamanho do pacote. E a relação, né, de proteína. De repente, alimentos que tenham mais proteína, né? Não tem um excesso de carboidrato, que não tem muito sódio, né? Então, tentar... A gente já está chegando aqui na nossa finalização, né, do nosso Salecast de hoje, mas eu não gostaria de terminar sem a gente fazer uma brincadeirinha com 5 mitos sobre cirurgia bariátrica. Eu vou dizer e vocês comentem, tá? Por que que isso seria um mito? E se discordarem de que isso é um mito, podem dizer também. O primeiro deles vai para a doutora Eliane. Paciente bariátrico terá que contar calorias para sempre. Não. O objetivo é fazer, não é calorias, o objetivo é que ele tenha um equilíbrio na alimentação, escolhas alimentares adequadas, né? Nem sempre não ficar focado na caloria. Doutora Ana Beatriz, paciente bariátrico deve iniciar suplementos a partir do 1º ano de pós-operatório. Não, né? Um grande mito. Muitas vezes a gente tem deficiências pré-operatórias, então a gente precisa corrigir essas deficiências antes da cirurgia. E a partir do momento que você decide ser bariátrico, suplementação vai ser para a vida toda. Frutas com bagaço e cascas são proibidas em pós-operatório. Não, tem 2 pontos. Não deve ser proibido, mas o paciente tem que ter essa questão de mastigação mais efetiva. Às vezes, assim, um bagaço da laranja, ela é muito fibrosa, aquela parte branca, muito fibrosa. Se o paciente está desatento ou não mastiga direito, isso pode até causar aí obstrução, né? Então, não fica proibido, mas o paciente tem que ter esse cuidado na hora da mastigação. Vou passar mal sempre que comer qualquer doce. Não vai passar mal, né? Com qualquer doce. O importante é verificar a quantidade do doce e perto do que ele está, né? Eu falo, quando a gente já está muitas horas sem comer, e aí a gente come aquele brigadeiro 4 horas da tarde, a chance de passar mal é maior do que se eu estou numa festa, eu fiz lá, comi o prato principal e depois comi os docinhos e o bolo, né? Pela lentificação da absorção desse açúcar pelos outros grupos de alimento. Vou ficar com aparência de doente e minha qualidade de vida irá piorar. Não, pelo contrário, né? Então, o paciente obeso, ele tem várias doenças que com a cirurgia existe essa remissão de doenças. Ele vai ficar com cara de doente se ele não seguir o protocolo do acompanhamento, né? Então, às vezes, o paciente não toma suplementação de proteína, não toma suplementação de vitaminas, não faz exercício, come mal, come errado, pode ser que aí, né? Para que a gente finalize, eu queria que vocês olhassem para a câmera de vocês e conversassem com o paciente que está nos ouvindo. O que vocês diriam com relação à vida gastronômica desses pacientes nos tratamentos de obesidade? Melhora, restringe, piora, se mantém igual, enfim, seu recado final para o paciente que nos ouve com relação ao padrão alimentar ideal ou esperado. Bom, não, no começo existe essa restrição mais, né, essa alimentação mais restrita, mas depois não, né? O paciente, ele dá muito bem para eles fazer escolhas boas, receitas, então, só aqueles alimentos que o paciente passa mal que ele tem que restringir, mas de restante não, ele sempre fazia esse equilíbrio. Eu acho que não precisa ter, né, essa restrição gastronômica. Você, doutora, como finaliza? Concordo. Eu sou do time, né, que a gente deve aprender com a cirurgia a sempre aumentar o nosso repertório alimentar e não restringir.
Para quem se preocupa no início, nos primeiros meses, se vai continuar comendo aquela quantidade tão pouca, que às vezes não está tendo prazer alimentar naquelas primeiras etapas, pode ficar calmo, que logo vocês vão estar conseguindo comer um prato com uma quantidade mais harmônica, mais próxima do habitual. E aí é importante o quê? Somente manter equilíbrio entre frequência, quantidade e qualidade. Vida gastronômica normal. Muito bom. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, foi muito enriquecedora. E eu convido os nossos ouvintes aqui, os nossos espectadores, para que continuem nos seguindo nas mídias sociais, acompanhem os nossos próximos Salécasts, né, para que tenham e recebam informação de qualidade no que se refere ao tratamento da obesidade, qualidade de vida, qualidade alimentar, emocional, né? E, enfim, estejam conectados conosco. Até logo!